Meus caros, uma boa tarde a todos, boa tarde, noite já. Eu, desde logo, tranquilizo os alunos da 4ª turma do curso de especialização que tiveram aula comigo pela manhã. Tranquilizo-os porque não serei o professor da noite. Tá? Recebemos com imensa alegria a professora Gabriela Neves Delgado, que se une a tantos outros nomes extraordinários para esse nosso curso de especialização em Direito, de capacitação avançada para o assessoramento na jurisdição trabalhista. Em algumas circunstâncias muito especiais, como é o caso do dia de hoje, essa turma se abre para receber também outros colegas da 9ª região, juízes e servidores. Por outro lado, professora Gabriela, esse curso é uma das joias da coroa da Escola Judicial. E joias da coroa fica por conta da obsessão monárquica desse diretor, né, que ocupa a presente cadeira. A professora Gabriela é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, na área de Direito do Trabalho, doutora em Filosofia pela Federal de Minas, professora adjunta de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Legislação Social e Áreas Afins da Faculdade de Direito da UNB, é membro da Comissão Assessora do Exame Nacional de Direito, do ENAD, advogada especializada na área trabalhista, autora de diversos livros e diversas obras nesta área específica. E tem uma militância ultimamente muito intensa a respeito de toda a dialética que se trava em torno da terceirização e seus limites na nossa ordem, tanto jurídica quanto particularmente constitucional. É por essa razão que ela apresenta como o vestíbulo de sua exposição justamente esse tema para atrair a reflexão a partir do direito constitucional, levando a cabo uma tarefa que o coordenador do curso, o professor Leonardo Vandelli, atribuiu a todos nós, operadores jurídicos. Uma tarefa dificílima, que é a de apresentar o direito constitucional ao direito do trabalho, apresentar a Constituição à CLT e vice-versa. Porque se nós não entendemos muito de direito constitucional, visivelmente os constitucionalistas também não entendem muito ou pouco, ou eventualmente até nada, de direito do trabalho. Meus caros, com a palavra a professora Gabriela, tá? Eu e o professor Vandelli vamos pedir licença para ocuparmos as cadeiras ali embaixo, e isto se o doutor Vandelli já não quiser fazer o uso da palavra. Só numa palavra, agradecer muito, mais uma vez, a vinda da professora Gabriela, que para nós é um grande orgulho para esse curso. A professora Gabriela, além de ser, talvez, hoje a grande estrela ascendente do direito do trabalho no Brasil, e alguém que, sem dúvida alguma, consegue atar as mãos do direito do trabalho ao direito constitucional, levando a sério o discurso constitucional sobre a importância do trabalho para a dignidade humana. A professora Gabriela, na sua primeira passagem por esse curso, na primeira turma, de forma extremamente justa e adequada, é ainda hoje a melhor valoração recebida pelos alunos do curso até hoje, e olha que a valoração dos professores deste curso tem sido muito boa. Então, sem dúvida alguma, um grande orgulho, professora Gabriela, e nós agradecemos muito ter, mais uma vez, feito um grande esforço para estar aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer ter retornado aqui para Curitiba. Obrigado, Leonardo, doutor Leonardo, obrigado, doutor Célio, pelo convite. É uma honra poder participar mais uma vez do curso de formação dos assessores, aí contando com essa abertura que, para nós da academia, é sempre riquíssima, porque é um momento que nós temos de ouvir vozes diversas e poder discutir temas que são os temas que hoje estão na ordem do dia em torno do direito do trabalho. Na realidade, a proposta e o convite do Dr. Leonardo Vandelli foi para que eu novamente lecionasse a disciplina do empregador.
Dentro dessa disciplina, ainda apresentando a nossa programação, eu teria obrigatoriamente que passar por alguns pontos chaves, considerando uma perspectiva dogmática do direito do trabalho. Então, quer dizer, pensar no empregador é pensar significativamente no seu conceito, na órbita de uma relação empregatícia clássica, com as características que o empregador toma para si no contexto da relação de emprego. Estudar alguns institutos específicos, como, por exemplo, da sucessão trabalhista e o do grupo econômico, o Instituto do Grupo Econômico para fins de usos trabalhistas, e estudar, finalmente, a terceirização trabalhista. Mas como a terceirização hoje ela se apresenta na ordem do dia para o direito do trabalho, para o mundo do trabalho, em função especialmente da repercussão geral que foi dada ao tema, em face aí do posicionamento deflagrado pelo ministro Fux, pedagogicamente eu considerei que nós deveríamos iniciar o nosso encontro em função da importância do tema para todos os regionais, para o próprio TST, que precisa dialogar com o Supremo numa situação de absoluta adversidade, eu cheguei à conclusão que nós deveríamos iniciar a nossa programação a partir da temática da terceirização trabalhista, deixando para amanhã, num segundo momento, as outras questões que, neste momento da ordem do dia, são questões periféricas em termos de debate político, de conscientização política. É claro que, sob o ponto de vista da dogmática propriamente dita, todos esses institutos têm o mesmo patamar de relevância. O desafio me parece maior, especialmente quando a gente está numa conjuntura como essa, dessa sala, geograficamente falando, porque nós fizemos uma abertura e estamos aqui numa posição que parece quase que de palestra. Então, eu queria avisar aos senhores que é uma aula e que a palavra está franqueada. Por essa razão, antes de iniciar... propriamente dito, falando aqui da terceirização trabalhista, eu queria apresentar o programa para vocês. O que eu pensei para esses dois encontros, o desta noite e o de amanhã de manhã. Lembrando que, em qualquer momento, quando os senhores sentirem necessidade da fala, eu tentarei, obviamente, provocá-los nesse sentido. Sintam-se absolutamente à vontade, para que a gente possa mesmo fazer desse momento um momento de plantio para uma colheita aí nos votos que virão. Bem, eu sou professora na Universidade de Brasília, UNB, Universidade Federal da região Centro-Oeste, mas, na realidade, sou mineira. Eu me mudei para Brasília em 2009, em razão do concurso público que eu fiz de provas e títulos para o exercício da docência em dedicação exclusiva na UNB, mas, anteriormente... a minha atuação como professora universitária na UNB, eu era professora na Universidade Federal de Minas Gerais, também por concurso público da área trabalhista, processo trabalhista, enfim, prática trabalhista. Na realidade, a minha mudança para Brasília foi uma mudança movida especialmente por razões da ordem do afeto, e eu finquei raiz e agora acho que dificilmente eu saio de lá. Até bem o meio do ano passado, eu exerci a coordenação da graduação da Universidade de Brasília, também atuando aí em termos de a atuação docente de coordenações de graduação com o ENAD, que é o Sistema aí Nacional de Avaliação do Curso de Direito. Portanto, com uma experiência já consolidada na área mesmo da academia, nos bastidores da área da academia, com a formação de curso de Direito. Na PUC Minas, onde eu também fui professora concursada, eu também coordenei dos campos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atuando também na área trabalhista por cerca de 3, 4 anos, até caminhar para a Universidade Federal de Minas Gerais. Em Minas, eu coordenei a área, quando o exame da ordem ainda não era unificado, eu coordenei o exame de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da OAB por alguns anos. Sou membro do Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais, que é um instituto mineiro,
responsável aí pela elaboração, pela tentativa de formação mesmo de uma grande cadeira de direito do trabalho na nossa região, e agora com pretensões de que isso possa também caminhar por Brasília. E, ao chegar em Brasília, o que eu percebi com muita clareza, e por isso a tentativa de caminhar com a pesquisa científica sempre nessa direção, que é uma das provocações que eu farei para os senhores à medida que a gente for caminhando com a matéria. Eu percebi com muita clareza, especialmente porque a área do direito constitucional é uma área muito consolidada na UNB, que nós, do direito do trabalho, precisávamos, aliás, ainda precisamos, dialogar de uma forma mais sólida, de uma forma mais direta, com um grau de especialidade e especialização comprovado com o direito constitucional. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Na realidade, ao fazer algumas pesquisas de jurisprudência, sobretudo do Tribunal Superior do Trabalho, porque esse é um facilitador quando você está no Planalto, né? Você tem os tribunais superiores, então esse caminho fica talvez facilitado. Eu percebi nos votos, especialmente no que eu chamo de fichamento dos votos, que são os ementários, uma dificuldade evidente de se vincular o tema ou temas de direito do trabalho com um raciocínio constitucional. Melhor dizendo, de promover o raciocínio justo-trabalhista a partir do raciocínio constitucional. De utilizar as premissas constitucionais de proteção ao trabalho como pontapé inicial para a discussão do direito do trabalho propriamente dito, especialmente aquele fixado na CLT e na legislação infraconstitucional. No ementário, dificilmente, se os senhores começarem a observar, por favor, façam esse desafio até amanhã, se puderem. Dificilmente vocês vão verificar em profusão votos que trazem a definição dos temas chaves a serem discutidos a partir de uma premissa constitucional. Então, considerando essa dificuldade, nós resolvemos criar um grupo de pesquisa especializado nessa interface de trabalho e direito constitucional a partir de 2 pilares vinculantes, trabalho e Estado democrático de direito e trabalho e direitos fundamentais na Universidade de Brasília, que é o grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania. Se os senhores tiverem curiosidade, ele tem um blog específico, com exatamente esse título, Trabalho, Constituição e Cidadania Blogspot, que é um grupo que vem tendo uma inserção política crescente, especialmente em razão aí das demandas vinculadas à terceirização trabalhista. Bem, também em razão dessa dificuldade de vinculação do tema do trabalho com o direito constitucional, nós fizemos uma proposta ao Tribunal Superior do Trabalho de criar um curso de especialização lato sensu, nos moldes do curso aqui oferecido, em Direito Constitucional do Trabalho. A primeira turma, esse é um curso que foi oferecido para os servidores dos ministros do TST. A primeira turma está formando na semana que vem. Então, nós estamos lançando mesmo com diploma de especialização essa turma em Direito Constitucional do Trabalho, de especialização em Direito Constitucional do Trabalho, considerando essa dificuldade originária, que eu acho que é o grande desafio quando eu me coloco aqui para dialogar com os senhores numa perspectiva de aprofundamento de temas de direito do trabalho. Na realidade, é tentar provocá-los no sentido de um aperfeiçoamento do discurso jurídico a partir de onde ele deve começar e a partir de onde ele deve chegar, que é a Constituição Federal. Vamos ver se a gente consegue implementar esse raciocínio à medida que nós formos caminhando. Bem, nós vamos fazer aulas basicamente expositivas. Na aula da semana que vem, não, perdão, gente, na aula de amanhã,
nós vamos trabalhar os outros temas, que é o grupo econômico e a sucessão trabalhista. Se necessário for, se precisarmos de mais algum tempo para debater a terceirização, ainda é possível dimensionar o tempo com a temática de amanhã. E nós vamos trabalhar a partir de um encaminhamento. Obrigada. Nós vamos trabalhar a partir de um encaminhamento padrão, que são as aulas, como são, regra geral, lecionadas no direito do trabalho, quer dizer, aulas expositivas, mas eu, particularmente, trarei para os senhores, ou tentarei apresentar para os senhores, um esforço de integração interdisciplinar a partir de várias referências bibliográficas, não apenas do direito do trabalho propriamente dito, mas também da sociologia do trabalho, da psicologia do trabalho, da economia do trabalho, para que os senhores possam perceber essa nossa área de atuação e de conhecimento como uma área ampla, que necessita de um esforço teórico para que a argumentação seja, de fato, uma argumentação sólida e profunda. Então, para isso, nós vamos começar pensando na perspectiva da terceirização trabalhista, a partir de uma ótica de estado de bem-estar social, que seria o estado de bem-estar social do século XXI, para muitos denominado de Estado democrático de direito, e numa perspectiva, obviamente, de direitos fundamentais. Então, vamos lá. Eu queria começar a discutir com os senhores o tema da terceirização trabalhista, se vocês me permitirem, trabalhando com 2 casos. Eu participei, no final do ano passado, de um colóquio de psicanálise e trabalho. Na realidade, foi um colóquio promovido pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Brasília, cujo tema central era exatamente o trabalho e as suas vinculações com a psicodinâmica, com a psicanálise. E me chamou muita atenção a fala de uma palestrante que relatou o seguinte caso. Essa palestrante era uma palestrante francesa que atua como psiquiatra em uma clínica particular. E, na fala dela, ela nos falou de um caso que a impactou enormemente, que foi o caso de uma trabalhadora que chegou à sua clínica com sofrimento no trabalho, com nítido sofrimento no trabalho, com todas as manifestações de doença decorrente do trabalho, então o estresse comprovado, sintomas de depressão, uma ansiedade muito visível. E aí ela foi relatar para essa psiquiatra, ora palestrante, o que gerava nela esse movimento de ansiedade e de perturbação emocional. Então, ela relatou que ela era uma trabalhadora terceirizada e que, como ela tinha um sentimento, essa expressão é da Hannah Arendt, nós podemos absorvê-la aqui na nossa fala, de desolação no trabalho, porque ela não conseguia se integrar ao espaço de trabalho, ela não conseguia perceber a utilidade do seu trabalho num contexto maior do espaço do empreendimento, ela se sentia deslocada perante os pares. Essa mulher, ela contava diariamente o tempo que faltava para a sua aposentadoria. Mas faltavam exatamente 17 anos, 3 meses e 7 dias. E ela contava. Então, imaginem só, é algo impressionante. Quer dizer, se está pertinho, não é verdade? A gente pode... se estiver perto, a gente pode até sentir essa ansiedade mesmo. Mas quando está longe, a gente relaxa, né? Você projeta para o futuro e segue adiante. Então, essa psiquiatra, ela ficou muito impressionada com o sentimento de desolação dessa trabalhadora que contava diariamente o tempo que faltava para que ela fosse aposentar. E como que essa mulher foi parar na clínica médica? A psiquiatra conta que um dia
ela estava trabalhando, essa trabalhadora estava no serviço, e que ela foi sentindo muita falta de ar. Metaforicamente, a falta de ar significa, na psicodinâmica do trabalho, na psicanálise, o sentimento do insuportável, e que ela foi escorregando na cadeira. Ela foi escorregando na cadeira e caiu. E que aí ela percebeu que algo estava desajustado, e parece que esse movimento foi impactante, altamente impactante. Ela resolveu procurar ajuda. Bem, esse é um caso. Quando eu escutei esse caso, eu automaticamente me lembrei de um outro caso. E aí, meus olhos viram, meus olhos não são de madeira, eu posso contar, porque aconteceu comigo. Na realidade, a época em que eu fui coordenadora de graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília, assim como várias outras universidades públicas, ela tem um problema grave relacionado à contratação de trabalhadores terceirizados. Não vou nem dizer aqui dos voluntários, tá, gente? Mas em relação aos terceirizados. São milhares e milhares de funcionários terceirizados que exercem as atividades fins acadêmicas na secretaria, que estão em condição de terceirização trabalhista irregular há 10, 15 anos, enfim. Nós estamos gravando, até esqueci, mas, enfim, essa é a realidade. Essa é a realidade. Não estou dizendo nada além da realidade. E esse funcionário, um funcionário exemplar, ele me procurou para pedir um aumento. E aí eu disse para ele, olha, você é terceirizado, mas eu vou tentar te ajudar. Qual é o nome da empresa que te contratou? Você é terceirizado por qual empresa de prestação de serviços? Ele não sabia me dizer. Esse funcionário, ele trabalha na Faculdade de Direito há 10 anos, mas nós temos lá alguns casos de 15, 20 anos. Esse tem 10 anos. E é um funcionário exemplar, dedicadíssimo. Então, ele não sabia me dizer. Eu falei com ele, fulano de tal, não tem problema. Você tem um contrato? Você assinou alguma coisa com alguma empresa que tenha, de fato, deflagrado a sua entrada na universidade? Ele não tinha nenhum documento. Bem, eu ainda não fiquei satisfeita, porque, de fato, eu queria me empenhar a favor dele. Eu fui ao decano de recursos humanos para conversar um pouco sobre a situação dos terceirizados. O imbróglio era muito maior do que eu imaginava, e é óbvio que a minha ida ao decano foi uma ida sem êxito, sob o ponto de vista de conseguir uma perspectiva de aumento salarial para o funcionário, que continua lá com todas as outras dificuldades que nós sabemos que os trabalhadores terceirizados têm num espaço de trabalho. São trabalhadores que não gozam de férias regulares, não é verdade? São trabalhadores que têm uma dificuldade de perspectiva de reconhecimento profissional, mas isso eu vou falar mais adiante. Nesse caso desse trabalhador, nesse exemplo concreto que eu estou relatando para os senhores, esse trabalhador, ele tinha, somada a dificuldade de aumento salarial, com a dificuldade de fruição de outros direitos fundamentais trabalhistas, como, por exemplo, férias, este trabalhador terceirizado, ele tinha mais um agravante na sua condição de trabalho. Qual, gente? Esse trabalhador, ele é reconhecido, porque ele continua lá, tá? Ele é reconhecido pelos pares e por ele mesmo como um trabalhador terceirizado. Na Faculdade de Direito, os trabalhadores, eles são apartados em duas categorias, vamos assim dizer, os terceirizados e os concursados. O grande problema é que o trabalhador terceirizado, de uma maneira em geral, ele é reconhecido por este epíteto genérico, fluido, impreciso, trabalhador terceirizado. Dificilmente o trabalhador terceirizado ele é reconhecido
pelo exercício da profissão específica, pelo exercício da atuação específica que gera um valor de uso ou de utilidade em favor de outrem. Não é verdade? Então, dificilmente ele será reconhecido como o marceneiro, o pintor, o pesquisador, e assim sucessivamente. Ele é reconhecido como terceirizado. Essa dificuldade da construção da identidade por meio do trabalho gera uma série de problemáticas sob a perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Porque, vejam só, na construção da nossa identidade, do nosso eu, quais são as referências primárias que nós temos em relação ao outro? E que são referências que nos posicionam numa relação de reciprocidade em relação ao outro. Eu diria que, primeiramente, uma referência de ordem pessoal, não é verdade? Então, você vai dizer, quem você é? Eu sou a Gabriela. Tenho pais que vêm de uma carreira acadêmica, tenho uma irmã, me chamo Gabriela porque a minha avó materna se chamava Gabriela. A partir daí, eu já estou dando para vocês uma série de referências que construíram e constroem a minha identidade como pessoa. Não é verdade? O meu filho mais velho, dos descansos, enfim, de tentativas de lazer que ele nutre comigo, e que ele sempre me chama para brincar com ele mamãe, vamos escrever um livro? Mamãe, verdade, gente. E nessa história ele já tem vários livrinhos. Mas é porque é a identidade dele, a mãe só faz isso. Então não tem jeito. Isso é a identidade pessoal. Mas vejam só, não apenas a identidade social nos situa enquanto pessoa numa relação de reciprocidade com o próximo. Porque nós temos as relações sociais. E o trabalho, o direito fundamental a um trabalho digno, está no centro convergente dos direitos sociais. Então, eu diria aos senhores, várias relações sociais nos situam na construção da nossa identidade como pessoa. A sua relação com a sua família, que é um núcleo central, a sua relação na comunidade, que seja através da comunidade religiosa, de uma comunidade de lazer, mas, sobretudo, a sua relação por meio do trabalho. Não é verdade? E aí eu questiono os senhores, já que a gente está ainda falando de compreensão de subjetividade do trabalhador terceirizado. Esse trabalhador, ele não tem clareza e não consegue reconhecer para si e por meio do próximo, numa relação de alteridade, de reciprocidade, que regra geral não existe, qual é a sua função, qual é o seu papel. Portanto, o espaço da discriminação no trabalho é um espaço também da ordem da subjetividade. Não apenas quando nós verificamos essa discriminação entre terceirizados e empregados contratados diretamente pelo tomador de serviços na geografia do espaço de trabalho. Como, por exemplo, vários casos aí que são casos emblemáticos que seguem para a Justiça do Trabalho. Trabalhadores que têm refeitórios diferentes, trabalhadores que têm banheiros diferentes, trabalhadores... Não é isso, gente? Terceirizado que não pode usar o mesmo refeitório do empregado diretamente contratado pela tomadora, terceirizado que não pode usar o mesmo ônibus que faz deslocamento nas empresas do que os empregados contratados diretamente pela empresa tomadora. E assim sucessivamente. Terceirizados que usam vestimenta diferente, crachá com cor diferente. Não é verdade? Bem, por que eu estou falando disso? Porque esse é um primeiro momento da nossa reflexão. Quem é esse trabalhador? Como se ocupa esse trabalhador no espaço de trabalho? Quais são os instrumentais que este trabalhador tem para se mobilizar no espaço de trabalho? Aqui eu quero fazer uma outra parada para pensar, se vocês me permitirem. Esse sentimento do insuportável
que aparece, por exemplo, com a falta de ar, com uma taquicardia, como nesse caso aí dessa senhora que contava os dias em 17 anos para se aposentar, esse sentimento do insuportável, ele pode gerar 2 encaminhamentos. Primeiro, numa perspectiva de ordem individual. Porque esse sentimento do insuportável, ele gera, de fato, na pessoa, um sentimento de angústia. E essa angústia, sob uma perspectiva estritamente individual, ela aparece, por exemplo, quando nós questionamos e temos angústia sobre a perspectiva da dor do existir. Alguém aqui nessa sala, em algum momento da vida, possivelmente se questionou: por que eu estou nesse mundo? Qual que é meu papel aqui? O que significa eu viver? Então, isso diz respeito à pessoa na sua particularidade, no seu infinito particular. Agora, o insuportável, na perspectiva coletiva, do social, ele pode gerar um sentimento de intolerância. É intolerável permitir determinada perspectiva de vida. Só que esse sentimento de intolerância, do intolerável, que gera raiva e indignação, ele só vai funcionar sob uma perspectiva jurídica para a construção de um movimento prospectivo, positivo, quer dizer, que te permita sair de uma vida mortificada para uma vida vivida, viva, que te permita sair de uma relação de trabalho rarefeita, esvaziada, numa empresa vazia de direitos fundamentais, para uma relação de emprego densificada constitucionalmente. Isso somente é possível, segundo ainda a perspectiva da subjetividade no trabalho, tá certo, gente? Isso só é possível através da mobilização. Uma mobilização que, no caso dos trabalhadores terceirizados, deveria ser uma mobilização política e coletiva. E aí mais um calcanhar de Aquiles, vocês concordam comigo? Por quê? Um dos dramas da relação terceirizada no Brasil hoje é a perspectiva do direito coletivo do trabalho, não é verdade? É a dificuldade de reconhecimento e mobilização coletiva dos trabalhadores terceirizados. Essa é uma das maiores dificuldades. Porque, vejam só, especialmente se nós pensarmos na pulverização gerada pela terceirização trabalhista, dificilmente esses trabalhadores conseguem se agregar num mesmo espaço de trabalho, mais uma vez, em relação de reciprocidade, para conscientizar-se e reivindicar direitos. Pensem na perspectiva de trabalhadores terceirizados que mudam permanentemente de posto de trabalho, que já têm dificuldade para reconhecer o próprio local da prestação de serviço como um local seu, na perspectiva contratual. Nós sabemos que, inclusive jurisprudencialmente, esse é um tema que gera uma série de adversidades. Se nós pensarmos na perspectiva do Tribunal Superior do Trabalho, a gente vê a dificuldade da SDC de promover um encaminhamento definitivo e um encaminhamento emancipatório a respeito do tema. Sob o meu ponto de vista, eu vou voltar nisso mais adiante, mas já adiantando, o trabalhador terceirizado, para que ele possa ter alguma perspectiva verdadeira de emancipação coletiva, ele deveria ter a oportunidade de se vincular ao sindicato da empresa, vinculado à prestação de serviço da empresa. Vem, gente. Tomadora. Porque lá é o local do trabalho. Mas a gente volta nisso daqui a pouquinho.
em síntese, o que eu quero que os senhores percebam? Eu quero que os senhores percebam que a construção da identidade individual e da emancipação coletiva do trabalhador terceirizado fica significativamente fragilizada da maneira como ela é posta, sob o ponto de vista da estrutura e da estrutura jurídica, na realidade brasileira, para que nós possamos nos ater à realidade brasileira. E aí eu gostaria de fazer uma provocação para os senhores, se vocês me permitirem, que é uma provocação que eu fiz num curso também de formação dos magistrados da 10ª Região de Brasília, e o tema que me foi solicitado foi exatamente esse, da terceirização. Mas me antecedeu na fala uma procuradora do trabalho que foi convidada, a doutora Adriane Reis, que foi convidada para falar sobre dano existencial. E eu a provoquei no nosso debate, e foi uma discussão riquíssima. E eu queria provocá-los também, ainda na órbita da discussão da subjetividade no trabalho. Tá certo, gente? Vejam só. O trabalhador terceirizado, pensem comigo, se esse raciocínio não pode ser válido, se essa construção teórica não pode ser comprovada efetivamente. Tá certo, gente? Num caso concreto. O trabalhador terceirizado, quando ele não consegue fruir férias regularmente, porque ele é contratado por meio de contratos sucessivos de trabalho com diversas empresas prestadoras, há dificuldade de reconhecimento do empregador, há dificuldade de recebimento de verba trabalhista e há dificuldade de fruição do tempo de descanso. Concordam comigo? Isso tudo vamos dizer, o que eu estou dizendo aqui são exemplos clássicos nas relações terceirizadas, trianguladas. Eu pergunto para os senhores, nós não poderíamos utilizar o argumento de que o trabalhador terceirizado, só nesse exemplo das férias, ao não conseguir fruir férias regularmente, que ele não tem um prejuízo quanto à projeção a projeção do seu projeto de vida, a fixação do seu projeto de vida? Porque vejam só, gente, ele não pode estabelecer, por exemplo, uma perspectiva de vinculação mais definitiva com seus familiares, uma perspectiva de descanso no tempo, uma perspectiva, por exemplo, já que ele não sabe se ele vai receber verbas rescisórias, eu vou mostrar isso para vocês, já que ele sofre uma rotatividade no espaço de trabalho muito maior do que o empregado contratado diretamente pela empresa tomadora, como que ele, por exemplo, pode projetar para si um futuro promissor para realizar, por exemplo, um curso de formação em que ele tenha que pagar pelo curso? Se ele não sabe se ele vai continuar no emprego, ele não sabe se ele vai receber, ele não frui de direitos fundamentais. Então, eu me questiono, e venho me questionando desde então, se nós não poderíamos provocar, é claro que não seria bem a função dos senhores, obviamente, mas seria a função daqueles que estão na academia, se nós não poderíamos provocar uma discussão em torno da possibilidade potencial de a terceirização trabalhista provocar dano existencial. O que vocês acham disso? Eu queria abrir, vocês podem, aliás, gente, me contrapor, seria muito bom, já que nós estamos aqui construindo um raciocínio. Então, para deixar todo mundo à vontade, aliás, não se preocupem, vejam só, gente, eu sei que muitos aqui exercem a função judicante e outros estão na assessoria, mas eu queria que vocês pensassem comigo numa perspectiva de sala de aula, exatamente para que esse espaço do debate possa ser promissor para o futuro, tá certo?
para criar uma certa perspectiva de conforto, eu queria provocar o nosso querido doutor Leonardo. Começar com ele aqui na frente. Né? Doutor Leonardo, lembre-se que está filmando, mas vamos lá. Você que também é professor universitário e que trabalha subjetividade no trabalho. Ainda, vejam só, gente, não vamos abrir para outras discussões ainda, tá certo? Eu queria que você pensasse comigo a partir de uma compreensão da subjetividade no trabalho terceirizado. Você acha que a gente pode falar de uma possibilidade de aplicação de dano existencial na terceirização? Existe essa possibilidade ou não? É claro que a gente tem que pensar ainda em nexo causal, tá certo, gente? Mas como é que você vislumbra isso? Você já pensou a respeito desse tema? Ainda não? Quer falar, não quer falar? Fique à vontade, tá certo? Eu não pensei a respeito do tema, mas imediatamente cai a ficha da plausibilidade dessa hipótese, se a gente considerar duas coisas. Primeiro, quer dizer, a construção do sentido do dano existencial como vem sendo feita pela jurisprudência. Eu, particularmente, acho que essa é uma construção que ela tem um aspecto muito interessante e um aspecto deficitário. Ela tem um aspecto interessante porque ela coloca no centro a importância do trabalho para o desenvolvimento de um projeto de vida com sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, esse conceito até agora é construído no seguinte sentido: dano existencial é o dano que o tempo de trabalho produz para o tempo fora do trabalho. Um pouco conduzindo a ideia de que o tempo de trabalho, propriamente dito, ainda não é tempo de vida. Né? Me parece que esse é um déficit do conceito de dano existencial como ele vem sendo construído hoje pela jurisprudência. Mas ele é um conceito interessante que ele avança no sentido de perceber, olha, determinadas coisas que acontecem no trabalho são essenciais para o projeto de vida de uma pessoa. Né? Então, isso é um ponto bem interessante. Viram a frase dele? Vou repetir, tá? Determinadas coisas que acontecem no espaço de trabalho são importantes para a fixação do projeto de vida. Vejam só, gente, qual é o conceito de direito fundamental ao trabalho digno? Quando é que juridicamente, nós podemos afirmar que um trabalho é digno? Nós podemos afirmar que um trabalho é digno quando o trabalho exercido por alguém, ele é um trabalho permeado de direitos fundamentais. Ou seja, quando os eixos dos direitos de indisponibilidade absoluta, que na realidade são direitos fundamentais, são assegurados naquela relação jurídica concreta. Direitos fundamentais trabalhistas, hoje, estão previstos em 3 grandes eixos. Um eixo internacional, que nós poderíamos dizer que são os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, além da Declaração de 1998 da OIT, que, segundo corrente majoritária, por estabelecer direitos humanos trabalhistas, ela deveria ser implantada independentemente de ratificação. O que gera, entre parênteses, um drama na realidade brasileira por conta da liberdade sindical. Não é verdade, gente? Quais são os pilares da Declaração de 98? Não sei se vocês se lembram. Quais são os direitos humanos trabalhistas elencados? A Marta vem falar disso? Então, eu só vou lançar. Quais são os direitos humanos trabalhistas lançados aí pela Declaração de 98? Proibição de discriminação no trabalho, proibição de trabalho escravo, proibição de trabalho infantil, liberdade sindical, liberdade de associação, liberdade sindical. Vejam só, gente. Então, voltando, os direitos de indisponibilidade absoluta estão no eixo internacional, por meio dos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Num eixo nacional, pátrio, sobretudo com a Constituição de 88, por meio do seu artigo 7º, e no eixo infraconstitucional periférico, nos direitos de indisponibilidade absoluta que estão nos instrumentos jurídicos periféricos de proteção ao trabalho.
Então, o que eu quero dizer com isso? Retomem aqui comigo, gente, não desconcentrem, não. Vejam só, o que eu quero dizer com isso? Que um trabalho é digno quando o trabalho é capaz de realizar para os sujeitos da relação de emprego, sobretudo para o trabalhador, pensando no que a relação de emprego é uma relação de poder, capital versus trabalho, mas o trabalho é digno quando esse trabalho ele é capaz de concretizar direitos fundamentais. Essa é a perspectiva jurídica. Nós podemos também trabalhar com uma perspectiva filosófica pura e simples, mas a perspectiva jurídica é declaração, reconhecimento e concretização de direitos fundamentais. Eu pergunto novamente, direitos fundamentais são declarados, reconhecidos e concretizados na relação de trabalho terceira, triangulada, terceirizada? Nós estamos vendo que não, e eu vou provar que não, tá? Já vou provar que não. Bem, então, antes disso, se a relação de emprego terceirizada é uma relação de emprego que não promove, na sua integralidade, a fruição de direitos fundamentais, em função dos desajustes que ela promove, isso significa que essa relação de trabalho terceirizada não é capaz de consolidar o sentido constitucional de dignidade no trabalho. Por isso o questionamento em torno do dano existencial. Porque nós vamos verificar aqui, a gente pode voltar a essa pergunta no final da aula, se vocês me permitirem, nós vamos perceber aqui que uma série de direitos fundamentais trabalhistas lançados prioritariamente no artigo 7º não são concretizados. Bem, nós podemos, então, concluir que a relação, sobre uma perspectiva da psicologia do trabalho, da psicodinâmica do trabalho, que a relação de trabalho terceirizada é uma relação que esvazia a vitalidade do trabalhador no espaço de trabalho. Então, é uma relação mortificada de trabalho, regra geral, porque é isso. Uma pessoa que pensa na aposentadoria, faltando 17 anos para que isso se consolide, é uma pessoa, de fato, que não consegue viver o tempo presente. E, sob a perspectiva do direito constitucional do trabalho, a relação de trabalho terceirizada, ela promove uma relação de emprego rarefeita, uma relação de emprego esvaziada de direitos fundamentais. A densidade constitucional da relação bilateral clássica, ela se esvazia, ela se perde na relação de trabalho terceirizada. Por que isso acontece? Bem, antes de nós avaliarmos empiricamente essa afirmação que nós vamos poder sustentar aqui em aula, eu queria dialogar com os senhores agora sob uma perspectiva de sociologia do trabalho, se vocês me permitirem. Vejam só, gente, a terceirização, de onde surge a terceirização? De onde vem esse modelo de gestão empresarial que se projeta e se projetou no espaço do direito do trabalho e no espaço do direito do trabalho brasileiro? Vamos lembrar que, quando nós pensamos em paradigmas do Estado constitucional contemporâneo, nos 3 grandes modelos, Estado liberal, Estado de bem-estar social e o almejado Estado democrático de direito, nós sabemos que, pelo fluxo histórico, nós tivemos, nos anos de 1970, basicamente, na Europa Ocidental, e o Brasil projetando essa realidade cerca de 20 anos depois, nos anos 1990, uma decadência, um processo contínuo de decadência do modelo de Estado de bem-estar social, que foi um modelo que se consolidou em alguns
de uma forma mais definitiva em alguns países da Europa Ocidental, com alguma incidência, com algumas variáveis importantes na própria realidade brasileira. Bem, nos anos 1970, nós tivemos, portanto, uma crise desse modelo de estado de bem-estar social. E essa crise do modelo de bem-estar social, deflagrada nos anos 1970, ela ocorreu em razão de uma série de variáveis, como, por exemplo, a partir deste período histórico, nós tivemos uma série de vitórias político-eleitorais de matiz neoliberal, como, por exemplo, a Margaret Thatcher na Inglaterra, o Helmut Kohl na Alemanha, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, todos eles implementando, a partir daquele momento, um perfil de gestão e atuação estatal que se direcionava pela redução, pelo enxugamento da atuação estatal em favor dos interesses privados. Era uma volta, um retorno às premissas do liberalismo clássico, é claro que com uma nova roupagem, uma roupagem mais sofisticada, mas que promoveu, por exemplo, nos quadros empresariais, um processo de privatização crescente. Além dessas vitórias político-eleitorais que foram decisivas para demarcar uma nova orientação política, nós tivemos também nesse período uma crise nos países dos tigres asiáticos, o que gerou, como via de consequência, um aumento no preço do petróleo nos países em franco processo de industrialização, gerando novamente uma necessidade de recapitulação do modelo de gestão empresarial. Surge daí, mais uma vez, uma necessidade de aprimoramento dos modelos de gestão, ultrapassando-se o modelo de gestão taylorista-fordista para a implantação de um novo modelo de gestão mais adequado, segundo os administrativistas, a gestão da época, que é esse modelo que vai ser implementado a partir dos anos 1970, o sistema toyotista. Pequena observação. Não que o binômio taylorista-fordista tenha se extinguido. Esse binômio não se extinguiu. Na realidade, se nós formos a plantas empresariais, por exemplo, aqui na região... onde é a vara? Qual que é que se atua? São José dos Pinhais. Possivelmente, nas empresas automobilísticas de São José dos Pinhais, nós devemos ter na planta empresarial etapas do processo de produção com características tayloristas, fordistas, mesmo que prioritariamente o modelo de gestão que se coloque seja o modelo toyotista. Então, os sociólogos, eles ressalvam, eles reforçam o tempo inteiro de que esses modelos de gestão, eles não são uns substituídos pelos outros. Na realidade, há um aperfeiçoamento da gestão ao longo do tempo. E o modelo de gestão toyotista, ele traz algumas características importantes para a nossa compreensão da terceirização. Não achem que eu estou demorando a chegar no direito, não, viu, gente? É isso mesmo. Para que a gente possa compreender bem um fenômeno, nós precisamos abrir a vista, abrir o olhar. Senão a nossa visão fica míope. E aí, dificilmente, a gente vai conseguir ter uma compreensão mais alargada do fenômeno que nós estudamos. A compreensão, a partir de uma visão maior, mais larga do direito, ela tende a ser menos míope, portanto, mais certeira. Então, vejam só. Então, eu vou chegar no direito, tá? Não estou fugindo dele, não. Vamos lá. Olhem só. Existem vários estudiosos que definem a terceirização como o principal modelo do sistema toyotista de produção. A terceirização é a principal referência do modelo toyotista de produção.
Por quê? Porque a terceirização, ela impõe uma organização da planta empresarial através de uma produção horizontalizada. Na terceirização, você tem a empresa mãe, a empresa central, que se ocupa da principal atividade da planta empresarial, descentralizando para pequenas e médias empresas as atividades acessórias, secundárias, periféricas. Pois bem, esse é o modelo preconizado pelo sistema toyotista. Se no binômio taylorista-fordista nós tínhamos uma empresa com organização verticalizada, uma empresa que se ocupava... Uai, gente, isso aqui é ótimo. Não tinha percebido que tem rodinha. Uma empresa que se ocupava desde a retirada da matéria-prima até a circulação do produto final. Então, vamos lá, se nós pensássemos aqui numa empresa automobilística, nós tínhamos, portanto, dentro da planta empresarial, com espaços largos, pátios enormes. Vocês se lembram quando a gente ia? Eu me lembro quando eu era criança, então, enfim, minha família ia trocar o carro, ia comprar um carro. Vocês devem ter essa lembrança também. A gente ia na planta da empresa, na empresa automobilística, e você via lá, Fusca, 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 Fusca. Na época, Belina, Belina, Belina. Estão lembrando, gente? Não é isso? Aquela quantidade de carro igual. Porque a ideia do sistema taylorista-fordista era grandes estoques, produtos massificados, uma planta empresarial enorme, porque a empresa de organização verticalizada precisava de se ocupar de todo o ciclo do processo produtivo, desde a retirada da matéria-prima até a produção do produto final. O que acontece com o produto hoje? O produto hoje é um produto nas empresas toyotistas. O produto, a empresa toyotista, diferentemente da empresa taylorista-fordista, é uma empresa que não pode ter estoque. Então, o pressuposto é o do estoque zero, não é isso, gente? Ou do estoque mínimo. Então, se nós voltássemos hoje nessa mesma concessionária, estava tentando puxar pela memória, nessa mesma concessionária, como que seria? Possivelmente, nós não sairíamos de lá com o carro na mão, não é verdade? A gente ia esperar 10, 15, 20 dias, um mês, para pegar o nosso sonhado carro. Não é assim, gente? Porque não tem estoque. Tem 1 ou 2 carros e acabou. Mais do que isso, continuem raciocinando comigo sob o ponto de vista paradigmático, tá certo? Como era o produto numa perspectiva de estado de bem-estar social, um estado provedor, cuja empresa tem uma organização verticalizada, um estado cujo direito do trabalho se estabeleceu e se consolidou, desde a primeira etapa do estado de bem-estar social, com o processo de constitucionalização dos direitos sociais, com o processo de implantação da OIT, até o segundo momento, após a Segunda Guerra Mundial. Como era o produto lançado no mercado na perspectiva do binômio taylorista-fordista? Tínhamos produtos duradouros, não é verdade, gente? Então, pensem, por gentileza... Você me empresta? Seu celular? Obrigada. Pensem, por gentileza... Me empresta seu celular, por favor? No relógio da casa dos nossos avós, tá certo, gente? Tinha um na casa dos meus pais. Eles desistiram do relógio, eu peguei para mim. Vejam só. Como era o relógio cuco de madeira da casa dos nossos pais, dos nossos avós? Dura até hoje, né? Você vai na casa da sua avó, do seu avô, tá lá aquele relógio de madeira maciça, ele funciona,
décadas e décadas ele está ali funcionando, não é verdade? Um produto grande, pesado. E aí, o que acontece com os produtos na lógica toyotista? Os produtos, eles enxugam, porque a gente está pensando na lógica de uma empresa enxuta. Há uma lógica no sistema toyotista, que é uma lógica denominada de obsoletagem programada. Então, eu vou pedir licença, como é que você chama? Lucinete. A Lucinete, você? E a Edilane, para dizer, com todo respeito, mas eu posso pegar aqui o meu também, que esses 2 celulares, apesar de apresentarem uma tecnologia avantajada, sob uma perspectiva, inclusive, do relógio Cuco, da parede, da casa dos nossos pais, esses 2 relógios, apesar de terem em si telefone, filmadora, gravador, secretária eletrônica, internet, WhatsApp, não é isso, gente? Que é uma coisa impressionante o que a gente pode fazer com isso aqui. Eu diria às 2 e a todos nós que esses 2 telefones, se é que já não foram, se é que já não se tornaram obsoletos, eles tornar-se-ão obsoletos num curtíssimo espaço de tempo. E isso vai, não é esse? Tá. E isso vai gerar no consumidor, que é o destinatário final do nosso sistema toyotista de produção, isso vai gerar no consumidor uma frustração permanente. E nós somos movidos por esta frustração permanente. Porque eu tenho certeza que as 2 meninas aqui da sala, num curtíssimo espaço de tempo, começarão a ter um sentimento de angústia, aquele lá de trás da nossa aula, e chegarão à conclusão que precisam trocar de celular. Não é isso? E assim a indústria se movimenta. Não só quando esse sentimento não floresce, gente, os produtos são produzidos com uma tecnologia limitada e de prazo determinado, melhor dizendo, para que a circulação mantenha-se no tempo. Então, é impressionante. Um dia desse eu encontrei com um vizinho no elevador, ele estava com a caixa do micro-ondas e falou comigo, mas, Gabriela, não tem 1 ano que eu comprei esse micro-ondas. Eu falei com ele, é a obsoletagem programada. É isso mesmo. Eu falei, vai estragar, não tem jeito. Então, essa é a grande diferença, é uma diferença importante para a gente compreender depois como é que isso aqui tudo gira em torno da terceirização. Uma euforia de consumo a partir de uma lógica de obsoletagem programada. Os produtos encolhem, assim como encolheu a empresa. A produção torna-se uma produção enxuta e com pronto atendimento. Atenção a isso aqui. Para que a produção se torne uma produção enxuta, que é isso, você vai ter pouco estoque, não é isso? E com pronto atendimento, então, para que você tenha a lógica do just-in-time, da produção rápida, acelerada, primeiro que você precisa deflagrar para o consumidor, que é o seu destinatário final, uma lógica de quê? De qualidade total. E esse é um dos discursos para que sustenta a terceirização, não é verdade, gente? Quando nós lemos nos grandes manuais da administração de empresas vantagens da terceirização, quais são, ou qual é, melhor dizendo, uma das vantagens que os manuais de administração de empresas colocam? Eficiência. Qualidade total. A terceirização impulsiona a eficiência e a qualidade total nas empresas. Não é isso? Esse é um dos discursos para legitimar essa forma de contratação trabalhista. E esse é um discurso típico do sistema toyotista de produção. Só que, na realidade, o que os dados empíricos comprovam, e a gente vai aqui pensar em alguns exemplos práticos para facilitar, é que este argumento
do pronto atendimento, do just in time, para o alcance de uma qualidade total, este argumento é um tanto quanto falacioso. Nunca se teve tanto sistema de recall como nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, sobretudo nas empresas automobilísticas. O sistema de recall ele tornou-se significativamente alto a ponto de comprometer, em grande medida, esse discurso de qualidade total. Não bastasse, então, isso, gente, esse discurso se perder, porque os produtos se perdem, seja pela lógica da obsoletagem programada, ou porque o sistema de recall nos demonstra que essa qualidade é uma qualidade falaciosa. O que se observa também é que a tentativa, vamos lá, gente, a tentativa de se alcançar a produção enxuta com pronto atendimento, ela exige nos bastidores da empresa a formação de ilhas de produção. Os trabalhadores, regra geral, são colocados em núcleos, em grandes ilhas, e começam a competir entre si. Isso fica muito claro, vamos tentar lembrar aqui de alguns exemplos práticos, no segmento bancário, em que os trabalhadores, no segmento da telefonia, em que os trabalhadores competem entre si, seja em ilhas de produção, seja individualmente, para se verificar, a partir da chefia, quem é o sujeito que mais produz, que melhor produz, porque este sujeito receberá benesses do mercado. E os outros, obviamente, ou os outros grupos, correrão o risco de perder o emprego. O que se observa o David Harvey é um dos estudiosos da sociologia do trabalho, entre tantos outros, ele vai demonstrar que nas empresas nós podemos visualizar núcleos concêntricos de fixação do trabalhador no espaço de trabalho. Então, seria basicamente assim. Quanto mais qualificado é o trabalhador, mais ele se situa no núcleo do sistema produtivo, recebendo possivelmente benesses do mercado e com uma dificuldade ou uma chance de rotatividade baixa. Então, quanto maior a qualificação profissional, maior a sua proteção dentro de um sistema de trabalho. Quanto menor a qualificação profissional, mais esse trabalhador se afasta do centro de proteção. E maior, portanto, a sua mobilidade laboral. E o que se comprova? Que os trabalhadores terceirizados são trabalhadores que sofrem uma alta mobilidade laboral. Os trabalhadores terceirizados são trabalhadores pouco qualificados para o trabalho. Portanto, essa perspectiva de centro de proteção, ela é uma perspectiva difícil de ser vislumbrada para trabalhadores terceirizados. Bem, voltando aqui. Então, a produção enxuta e o pronto atendimento são pilares do sistema toyotista de produção. Mas são pilares que não necessariamente se concretizam verdadeiramente em termos práticos, haja vista a dificuldade mesmo de um consumo de qualidade. Mas o discurso é que o consumo é de qualidade. Porque esse sistema é um sistema voltado, que volta os olhos para o consumidor e não para o trabalhador. Não é isso? Então, aí a gente tem, para que esse consumo seja um consumo colocado, vamos dizer, no auge do empreendimento, nós temos um reforço às gerências de marketing e de logística. A gerência de marketing, porque para você vender, você tem que vender bem. Não é isso, gente? Então, a alma do negócio, como dizem, passa a ser a propaganda. Tanto é assim que essa questão do marketing passou a ser uma questão tão importante na contemporaneidade
que nós passamos a ter algumas profissões que não existiam há décadas atrás. Vocês querem me ajudar? Que são profissões ligadas à lógica do marketing. Não é só do marketing empresarial, não. Eu posso dizer para vocês, do marketing pessoal. Gente, há 20, vamos pôr 30 anos, tá? Há 30 anos atrás, vejam, não é uma crítica às profissões. Por quê? Porque, inclusive, o dinamismo da sociedade nos exige a ter reformulações. Eu só estou querendo mostrar para vocês, num olhar, numa faceta, numa perspectiva, o que significa um movimento crescente do exercício dessas profissões hoje, tá certo, gente? Porque o marketing passa a ter uma posição de destaque. Então, a gente começa a ter o personal training, não é isso? Há 30, 40 anos atrás não tinha. Você tinha o professor de ginástica, o professor de educação física, mas o particular só para você, eu não me lembro disso. Há 5 anos. Não, mas eu quero falar um outro exemplo, que talvez seja mais atual ainda. Não nos alcança, mas as celebridades, certamente, elas não podem ficar afastadas deste novo profissional, que é o personal estilista, não é isso? Personal estilista, não é isso? Quer dizer, que vai mostrar como que você vai vestir, que roupa que funciona, o que não funciona. Isso não existia também? Ah, tá. E agora vocês me ajudem. Quais profissões se perderam? Não é que elas se perderam, também vamos fazer justiça, mas, enfim, perderam o espaço. Não deixam de existir, mas certamente existem muito menos do que há 30 anos atrás. Sapateiro, eu ia dizer alfaiate, porque a costureira, nós mulheres levamos as nossas roupas e as roupas de casa para consertar alguma coisa. Mas fazer a roupa é mais raro, não é verdade? Você pode fazer uma roupa de festa, mas você não vai fazer o seu vestido. Eu vou lá, olha, essa roupa é a costureira da minha casa que fez. É difícil, não é verdade? Eu quero mostrar Dei outros exemplos. Nós vamos provar mais algumas coisas a partir disso. Lá em Juiz de Fora, terra que os meus pais foram criados, quando eu era menina, eu me lembro que tinha o padeiro que vendia pão andando de bicicleta pelas ruas. Aí ele levava, tipo assim, Maria Mole, pão doce. Ele vendia desse jeito. Gente, eu sou jovem, mas eu estou mostrando para vocês. Vocês veem isso? Eu nunca mais vi. Não, me deem um outro exemplo. O que foi, gente? Molador de faca. É verdade. O que mais? O quê? Leiteiro. Leiteiro, nossa senhora. O que mais, gente? Verdureiro. O quê? O quê que você falou? Ótimo. Excelente. Datilografia, os datilógrafos. Olha, também estou puxando da memória aqui. Costurador de processo. Mas é verdade. Olha, eu lembro que quando minha mãe foi fazer doutorado, era uma datilógrafa que batia tudo e voltava, e voltava. Não é verdade? Isso nos mostra uma coisa, eu não sei se vocês estão percebendo esses exemplos todos que a gente está colocando aqui, que demonstram um afastamento de uma produção mais artesanal, imbuída de criatividade, e uma aproximação de um processo de industrialização pura e simples. Lembrei aqui, em Belo Horizonte tinha um hospital de brinquedos para consertar brinquedo. Vocês se lembram disso? Gente, hoje você não conserta brinquedo? Olha, ano passado meu celular estragou. Gente, eu falei, olha, eu não vou trocar o celular, não. Eu vou levar ele para o conserto. Tinha o conserto. Só que o seguinte, eles não tinham a peça
para consertar o celular, porque eles, de fato, não tinham o hábito de conserto. E o meu celular ficou no conserto quase um mês. Aí as pessoas começaram a chegar à conclusão que eu era sem educação, porque eu não entrava em contato, o telefone tocava, eu não respondia, não estava comigo. Eu resolvi também me dar um pouquinho de férias e não peguei um celular reserva. Depois eu percebi que aquilo tudo estava ficando complicado demais. E o que eu fiz? Comprei um celular. Então, conserto também é uma coisa rara. A gente troca o eletrônico. Não é verdade, gente? O que eu quero mostrar para vocês? Que todo esse movimento que se afasta de um processo de artesanal, de investimento e construção do saber por meio do uso da criatividade, de investimento e reconhecimento do trabalhador no locus do trabalho, no que ele produz, isso gera a cabo o quê? Uma produção individualizada, particularizada, alienada, não é isso? De um consumidor que também não se reconhece, porque ele entra dentro do sistema. Ele não questiona o sistema. E vocês querem ver só que isso não é só um consumidor em relação de trabalho puro e simples? Nós fazemos isso. O pronto atendimento entrou nas nossas vidas para ficar. Eu gostaria que levantasse a mão, por gentileza, exceções existem, mas eu gostaria que levantasse a mão, sem constrangimento, aquele ou aquela que nunca, tá certo, gente? Comeu um sanduíche de fast food, por favor. Nunca é muito, então eu queria dizer assim, que comeu até 5 vezes. Você comeu, não acredito. Olha, gente, para ser justa, nós temos um indeciso aqui na frente. E temos, como é que você chama? A Valéria. Então, mas se a gente pensar num cenário aqui de 80 pessoas, nós temos uma pessoa que provou e não gostou. Tá certo, gente? Mas o fast food, ele vai nos demonstrar uma série ele traz uma série de características. Primeiro, nós, na nossa vida privada, assumimos essa aceleração, que é o que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, né? A modernidade líquida é exatamente isso, é tudo acelerado, tudo desagregado, relações fugazes. Já está na hora? Vou só acabar isso aqui. Relações fugazes, enfim. O McDonald's instituiu o café da manhã. Não é verdade? Algum tempo atrás? Por quê, hein, gente? Como é que você chama? Você de óculos? Pedro. Por quê, hein, Pedro? O fast food no café da manhã. Mais rápido. Sair de casa mais rápido, comer mais rápido, ir para o trabalho mais rápido. A famosa expressão, né, dos tempos mortos marxistas que a gente viu lá no Charlie Chaplin, quando o coitado do operário, que era ele próprio, e apertava parafuso, vocês se lembram? E aí veio o empresário. O empresário foi apresentar para o dono da fábrica uma sopeira. E como era a sopeira, vocês se lembram disso na filmografia? O trabalhador, que no caso era o Chaplin, ele continuava apertando o parafuso enquanto a sopeira automaticamente dava comida para ele. Por quê? Aí ele não precisava parar para comer, não é verdade? E assim o empregador controlava os tempos mortos, não é verdade, gente? Diminuía o tempo aí do intervalo intra-jornada, da refeição para o almoço. Esse drama nós vivemos até hoje. Se eu pedir para vocês me darem exemplos concretos da contemporaneidade do direito, são inúmeros. Não é isso? Mas eu só estou mostrando o sanduíche do McDonald's no café da manhã, porque isso é um movimento que vem para a nossa própria vida, que é o que nós chamamos aí de paradigma de Estado, não é isso? Porque o paradigma se projeta nas várias facetas de uma sociedade contemporânea. E tudo isso para mostrar para vocês que um padrão paradigmático é um padrão que vai avançar também para o prisma do direito. O direito passa, a partir dos anos 1970, projetando-se no Brasil nos anos 1990, a encolher
especialmente o direito do trabalho, o seu grau de proteção. Então, nós temos um movimento crescente de flexibilização trabalhista, ancorado, inclusive, na Constituição da República, a partir dos 3 grandes modelos de flexibilização que a Constituição autoriza, e que vão dizer aí de uma revisão do papel do direito do trabalho, muito questionada por todos nós que pensamos a partir de um sistema protetivo trabalhista. Mas vamos lembrar que o direito do trabalho também encolhe o seu grau de proteção a partir desse paradigma aí neoliberal. E é nesse contexto maior que se estabelece a terceirização trabalhista. A terceirização trabalhista ela vai projetar produção horizontalizada, produção enxuta, reforço às gerências de marketing, de logística, qualidade total e euforia de consumo. Bem, nós vamos agora, depois do intervalo, porque ele pediu para eu parar um pouquinho, nós vamos pensar como esse sistema ele se aloca no Brasil, sob o ponto de vista de dados empíricos, tá certo, gente? Caminhando já para uma reflexão jurídica, tá certo? 10 minutinhos nós voltamos. É só o tempo de ir no banheiro e beber uma água, tá? Obrigada, gente.